Esse vídeo é para você que está aí pensando em fazer um intercâmbio, mas você precisa de um empurrãozinho. Olha, eu acho que talvez eu consiga te dar esse empurrãozinho hoje. Bom, meu nome é Thaís, para quem não me conhece, eu sou jornalista. E em 2013 eu decidi fazer uma loucura, ir para o Canadá fazer o intercâmbio. Eu já tinha ido para fora do país, mas nunca tinha morado fora. E foi uma experiência simplesmente incrível, inesquecível. Mas calma, nem tudo foram flores. Eu vou te contar como é que foi esse período de decisão, porque eu acho que o momento mais difícil é a gente tomar a decisão, criar coragem. Então, se você tá em dúvida, tá pensando, eu vou te dar os meus motivos, vou te contar por que eu decidi tomar essa decisão. O ano era 2013, eu decidi no próprio ano que eu fui. É uma loucura, não recomendo, acho melhor você planejar um pouquinho mais. Foi um pouquinho ousada essa decisão, mas eu confesso que foi a melhor decisão da minha vida. Isso tudo porque em 2013 eu estava num emprego maravilhoso, eu era repórter numa TV e eu simplesmente amava o meu trabalho. Mas só que eu sentia que faltava algo, eu sentia que eu precisava muito ter uma experiência no exterior para ter uma vivência mesmo. Eu sempre morei com os meus pais e me orgulho muito disso, não tem nada que eu fale, ah, não, nossa, que vergonha. Não, na época eu tinha 25 anos mas eu precisava muito, eu não tinha outros vínculos, eu não tinha me casado e eu pensava, poxa, a hora de eu tomar uma decisão como essa é agora. Claro, se você é casada, nada te impede, desde que você obviamente vá com seu marido, né? Porque eu acho que não faz sentido você ir sozinha. Bom, você vai entender no meio do caminho por quê? Porque são muitos desafios, é muito difícil, é uma vida muito solitária. Então, se você é casada, eu simplesmente não recomendo que você vá sozinha. Mas se você é solteira e você não tem tantos vínculos, como no meu caso, eu não tinha esse vínculo, né? Eu tinha um emprego que simplesmente eu amava muito, mas eu precisava muito abrir mão de alguma coisa e fazer um esforço se eu queria desenvolver o meu inglês, que na época era muito básico, embora eu sempre gostei muito de inglês, estudava. Eu até falava que ele era intermediário, mas quando eu cheguei no Canadá eu falei, gente, meu inglês na verdade é corpinho de básico, né? Porque foi bem desafiador. Então, o ano de 2013 foi um ano muito decisivo para mim. Eu tava nessa fase aí dos 25 anos, sem muitos vínculos, né? Só tinha duas coisas que me prendiam, que era esse emprego que eu amava e os meus pais. Mas a gente tem que abrir mão de algumas coisas se a gente quer algo muito maior. E foi aí que eu pensei muito a respeito e eu tava tão ansiosa para mudar minha vida de alguma forma e de tomar essa decisão, que 2013 foi o ano que eu decidi. E eu fui tão maluca que eu falei assim, olha, vai ser esse ano, nem que seja na virada do ano, mas eu vou para lá. E eu fui uma semana antes do Natal e eu simplesmente também não recomendo isso porque é muito triste, gente, sem brincadeira. É maravilhoso passar o Natal num lugar, mas desde que você já esteja um tempo lá. Mas eu tava, imagina, eu tive que pedir para ser mandada embora do meu emprego, porque como eu me planejei em um tempo muito curto, eu não tinha dinheiro imagina, para me manter, para tudo mais. Eu precisava então ser mandada embora para receber a minha rescisão e ter aí esse dinheiro para poder usar, pagar a escola. Então, na época, quando eu fui pro intercâmbio em Vancouver, que outro vídeo eu vou explicar por que eu escolhi Vancouver, mas nesse eu quero mais te dizer por que da minha decisão do intercâmbio. E eu tomei essa decisão e eu pedi para ser mandada embora e a empresa concordou. E na época eu paguei cerca de 17 mil reais, isso em 2013. Então hoje a gente olha e fala, 17 é um valor baixo, mas em 2013, né, era um valor razoável aí 13 anos atrás. Na época no Canadá existia um programa de trabalho e estudo. Você estudava por 4 meses, 3 meses, e os outros 3 meses, o mesmo período que você estudou, era o período que você tinha para trabalhar. Obviamente que às vezes, dependendo da situação, a pessoa, meio que politicamente falando, legalmente falando, você não poderia trabalhar enquanto você estivesse estudando, mas 98% provavelmente, pelo menos as pessoas que eu conheci, trabalhavam antes, né? Outro vídeo também vou contar o desafio de trabalhar fora do país. Mas nesse vídeo, o que aconteceu? Eu peguei e fiz esse programa de trabalho e estudo que permitia que eu conseguisse o visto de trabalho se eu fizesse um curso intensivo de inglês. Essa lei, infelizmente, mudou. Na época, depois de um tempo, até no período que eu tava lá, mudou a lei. Então, só se eu fizesse um college e tal. Mas naquele período, eu consegui ainda
fazer um curso intensivo de inglês. Então eu estudava das 9 da manhã até as 3:30 da tarde. Gente, eu amo inglês, eu amo estudar inglês, mas é extremamente cansativo você ficar o dia inteirinho estudando, né? Imagina, você tá realmente numa imersão, mas isso é muito necessário, é muito importante para você poder desenvolver o inglês e ter contato com culturas de países que você sequer imagina. Então, eu sei que eu fiz esse programa de trabalho e estudo de 8 meses no total. Acabei estendendo o visto no meio do caminho e acabei ficando 1 ano no Canadá. E foi, assim, a melhor experiência da minha vida. Mas, repito, não vá uma semana antes do Natal, porque é extremamente deprimente. Nesse programa de trabalho e estudo, eu acabei morando na casa de uma família de filipinos. As escolas oferecem esses programas para você fazer uma imersão mesmo, ficar na casa de uma família. Eu esperava que fosse, de repente, uma família de nativos, mas como o Canadá é um país multicultural, tem pessoas de tudo quanto é país, eu acabei não ficando na casa de famílias de canadenses, mas foi razoável a experiência com os filipinos. Nada contra, eu amo os filipinos, tenho várias amigas filipinas. Acabei ficando um pouquinho mais de 2 meses na casa dessa família e já incluí alimentação. Então aqui eu vou te dar algumas dicas. Eu não recomendo que você faça um pacote com alimentação, porque principalmente se você não for uma pessoa chata para comer, vai em frente, maravilhoso. Se você for uma pessoa chata para comer, eu melhorei muito, absurdamente, mas na época eu era muito chata para comer, então foi tipo bem frustrante, porque as comidas eram bem apimentadas, ou, por exemplo, eu fiquei basicamente 1 mês inteiro comendo tudo que tinha atum, porque eu caí na besteira de falar que eu gostava de atum, mas era em doses muito poucas, não, em doses homeopáticas, não era, meu Deus, para comer atum com macarrão, com pão, era todo dia atum. Peguei nojo de atum, fiquei anos, acredite, eu fiquei anos sem comer atum por causa disso. Mas, resumindo, foi uma experiência incrível. Eu tomei essa decisão, não foi fácil, foi uma decisão muito difícil. E também o que é mais difícil é quando você chega no país. Poxa, graças a Deus você conseguiu chegar no país. Mas, gente, é tão desafiador porque você tá ali lidando com pessoas que você sequer viu na vida. Se você for decidir pro Canadá ou para qualquer outro país que faça frio, eu não recomendo você chegar no inverno, porque o inverno, gente, de fato, de verdade, é extremamente deprimente. Imagina, eu cheguei um dia, 2 dias depois, começou a nevar. E aí a neve, aquela empolgação, nunca tinha visto, maravilhosa, nossa, sensacional, tal, beleza. Só que te dá um clima muito triste, as folhas secas, aquele clima muito, muito, muito triste. Então eu tava sozinha e eu sou uma pessoa extremamente apegada com a minha família. Eu fui mudando, claro, ao longo dos anos, já não sou mais tão apegada, mas na época eu era extremamente apegada. E tanto que quando eu tomei essa decisão e falei pros meus pais, foi muito difícil, porque pros meus pais, tipo, por exemplo, o meu pai, ele não teve estudo, mas ele gosta muito de TV, ele assiste muita coisa, então ele sabia que era muito importante pra mim, então ele me apoiou muito, ele falou, filha, vai ser muito difícil, ele chorou muito, minha mãe também chorou muito, mas minha mãe ficava, filha, você pode aprender inglês aqui, eu falei, mãe, eu sei, eu tenho inclusive professores que falam muito bem, nunca saíram do país, mas eu não queria simplesmente ter experiência de falar inglês, ou de aprender inglês, ou de viver num local que eu pudesse falar inglês e desenvolver a língua, eu queria ter a experiência da vivência internacional, era isso que eu estava buscando. E principalmente conhecer outras culturas, entender, sair um pouquinho da bolha, sair um pouquinho da caixinha, entender como é que funciona ao redor. E assim, não foi fácil tomar essa decisão, foi muito difícil. Eu tive várias objeções pelo caminho, vários obstáculos pelo caminho, mas eu vou te falar que foi a melhor decisão da minha vida. Por quê? Porque eu cresci muito como pessoa, eu amadureci muito, foi incrível, eu fiz contato com pessoas que eu sequer imaginava e que falo com elas, inclusive, até hoje, amigos de Taiwan, do Afeganistão, do Irã, do Paquistão, pessoas da Coreia, tem uma comunidade gigantesca de asiáticos no Canadá. Então eu tenho muitos amigos japoneses, inclusive várias fotos saía mais, parecia até que eu tava fazendo um intercâmbio no Japão, do que a gente fala Japão, né, mas na Ásia de modo geral, do que simplesmente no Canadá. Então, conviver com todas essas pessoas, imagina, a gente tinha aulas, por exemplo, que falava assim, o que é tabu no seu país? Poxa, que aula sensacional, né? Que era uma troca, cada um falando, isso daqui no meu país a gente não pode falar de jeito nenhum, a gente não pode fazer isso, fazer aquilo. Então, isso tudo abriu muito a minha mente, eu voltei uma pessoa completamente diferente. Então, se você tá em dúvida, tá pensando se vai para um intercâmbio ou não, olha, eu te recomendo, vá. Eu falo pra você, eu te aconselho, vá, simplesmente vá, porque não tenha medo, vai ser muito difícil, tá? Eu não vou te dizer que vai ser fácil, vai ser muito difícil,
mas vai valer a pena. Eu te garanto que vai valer a pena. Porque não é fácil, é uma decisão difícil e o período quando você chega lá, a adaptação é muito difícil. Por exemplo, os 3 primeiros meses foram extremamente desafiadores. Quando foi lá pelo 4º, 5º mês, eu pensei em voltar, pensei em abandonar o intercâmbio, porque foi muito difícil mesmo ficar, mas com muita força, muita fé em Deus, eu continuei. E um outro conselho que eu queria dar é se você, porventura, se você é uma pessoa cristã, eu sou cristã e eu escolhi essa cidade no Canadá porque tinha a igreja que eu frequentava. E isso foi uma decisão muito importante para mim. Por quê? Porque eu não queria. Eu poderia ir numa igreja canadense? Poderia sim. E o culto na minha igreja também era em inglês. Poderia, mas eu não queria ir para um lugar que não tivesse, eu não conseguisse ter esse contato com a palavra de Deus. Eu queria muito continuar exatamente na mesma fé. E eu vou te falar que essa decisão mudou a minha vida. Porque na maioria dos momentos, eu precisei muito me apegar com Deus, para não dizer todos os momentos, né? Os momentos mais difíceis, eu falei, meu Deus, ainda bem que eu tô me alimentando. Porque você fala assim, vou ficar assistindo culto online, vou ficar vendo pela internet. Não é a mesma coisa. Você precisa estar lá, você precisa estar ali congregando, participando, buscando. E eu vou te falar, isso fez toda a diferença. E eu falei, meu Deus, ainda bem que eu decidi, eu priorizei isso na minha vida. Então, durante todo o período, e eu não vou te dizer que foi fácil, foi muito desafiador, mas eu continuei firme com Deus durante toda essa jornada e graças a Deus e pela misericórdia de Deus, eu consegui concluir o meu intercâmbio. Obviamente, eu fiquei com um gostinho de quero mais, isso é assunto para um outro vídeo, mas em resumo, vá. E outra coisa, eu achei que com 25 anos eu fosse uma pessoa muito velha para fazer intercâmbio, olha só. Eu te falo que é a maior besteira. Embora na minha sala tivesse muitas, não adolescentes, assim, mas tipo assim, pessoas com 18, com 19, e eu me sentia meio velha. Mas eu te falo que essa questão da minha maturidade, por já estar no mercado de trabalho e por ter uma cabeça de 25, me ajudou muito a não tomar decisões idiotas, fazer besteira, sabe? Muita coisa me ajudou muito. Então, assim, não importa a sua idade, vá, simplesmente vá. Toma coragem, cria coragem, vá. Deus vai ser com você, Deus vai te ajudar e você vai conseguir. Coloca Deus à frente dessa decisão, que Ele vai te dirigir, vai te ajudar, vai te sustentar e você vai ver que vai ser uma experiência incrível, vai ser uma experiência maravilhosa, você vai voltar outra pessoa. Tem uma frase que fala, né, quando o cérebro se expande, é muito difícil ele voltar para o lugar. Ele não volta para o lugar, na verdade, ele só se expande cada vez mais. Então, assim, não tenha medo, tome essa decisão e vá. E você, lá na frente, você vai colher os frutos. Eu falo que até hoje eu colho os frutos dessa decisão, né? Até hoje eu vejo no meu dia a dia, na minha vida, a minha mudança agora para os Estados Unidos. Eu me mudei para cá em 2020, foi por conta do meu intercâmbio no Canadá. Então, se eu não tivesse feito e tomado aquela decisão, os Estados Unidos hoje não teriam acontecido. Então pensa só que você vai tomar uma decisão que vai ditar muitas coisas na sua vida. E você vai trilhar caminhos que você não imaginou e você vai conhecer pessoas surpreendentes, pessoas incríveis na sua jornada. Vão ter pessoas que não vão ser tão incríveis assim, mas não fica desanimado com elas, porque elas simplesmente fazem parte do processo. É isso, gente. A partir desse momento, eu vou começar a compartilhar um pouco mais sobre a minha experiência no Canadá, sobre a minha experiência morando fora. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem que eu fale sobre algum assunto específico. Em breve eu vou falar um pouquinho por que eu escolhi Vancouver e não Toronto, não Calgary e todas as outras cidades do Canadá maravilhosas. Mas por que eu escolhi especialmente Vancouver, tá bom? Isso é assunto para um outro dia. Se quiser, eu conto um pouquinho mais também como é que foi a minha experiência na casa dessa família de filipinos e outros, os meus erros, os meus acertos. Eu vou compartilhar tudo aqui com vocês, tá bom? É isso. Até um próximo vídeo. Até mais.